Hoje é dia 27 de abril de 2026. Desculpem os minutinhos, gente. Sejam muito bem-vindos aqui. Galera, não existe Flávio Bolsonaro moderado. Flávio Bolsonaro é o enviado do bolsonarismo. Flávio Bolsonaro é o extremista favorito do papai dele. Flávio Bolsonaro é a síntese do que a gente vem acompanhando nos últimos anos. Flávio Bolsonaro, na verdade, é o Bolsonaro turbo. É aquilo que a gente sabe muito bem o que eles querem se transformar, que eles querem transformar o Brasil nos próximos anos. Flávio Bolsonaro não engana ninguém. Como diz Reinaldo Azevedo, Flávio Bolsonaro não tem muito para onde ir. É aquele extremista que veio para bagunçar as coisas e tudo que vem acontecendo. Flávio Bolsonaro é o que a gente tem que ficar atento. O Trump sofreu um atentado no final de semana, gente. E esse é o assunto principal do começo dessa semana. Muita gente da esquerda está apontando suspeitas de armação. Tem vídeos muito estranhos envolvendo esse atentado internacional. Mas Flávio Bolsonaro, ursinho blau blau, como diz o Claudinho aqui pra gente no chat, é ficção total. É ficção total. E Donald Trump moderado também é outra ficção. Donald Trump, amigo do Lula, é outra ficção. Não existe extrema-direita domesticada, gente. A gente não pode cair nesse mesmo conto, porque quando o Bolsonaro é eleito lá em 2018, muitas pessoas acreditaram que ele ia ficar domesticado sob o Paulo Guedes. E isso não aconteceu. E isso não vai acontecer. Isso não tende a acontecer. Esqueçam. Esqueçam. É muito importante. É muito importante que as pessoas atentem sobre o que está acontecendo, gente. Se atentem sobre o que está acontecendo. É muito relevante que a gente tome cuidado e tenha prudência em cima de tudo que está acontecendo. É muito importante que a gente não seja traiçoeiro. Assim como a gente não pode acreditar também numa Globo esclarecida, porque ela fez uma matéria ontem positiva a respeito da China. Tava vendo que o Fantástico fez praticamente aí uma propaganda. Isso não tem nada a ver com sensatez, gente. É a Globo se adaptando aos novos tempos. Não tem nada, não existe ursinho blau blau. Tá, isso é importante que vocês entendam. O fascismo, ele se adapta conforme os tempos. O Bolsonaro é uma adaptação do fascismo clássico. Na galhofa, na internet, no meme. Então nós temos que estar atentos. O fascismo não vai se comportar com aquela ideologia clássica. Ele vai se comportar como uma versão moderna e subterrânea. O fascismo vai se comportar como uma mutação. A gente vê, através do Flávio Bolsonaro, um fascismo mutante. A gente vê no Flávio Bolsonaro, inclusive, o bolsonarismo andando com as próprias pernas. Com o Nicolas Ferreira tentando se descolar da família. O que não significa que o fascismo e o bolsonarismo vão deixar de desaparecer. Eles são a ideologia que, na prática, estão contra o lulismo nesse exato momento. É disso que se trata. É esse o tamanho do risco que nós corremos hoje. É sobre isso que a gente tem que sentar e conversar. Se não, queridos e queridas,
Vai ser uma desgraça. Se a gente achar que a eleição tá ganha, ou se a gente achar que a eleição tá perdida, a gente não entendeu nada do que está acontecendo. E o que está acontecendo é o seguinte: o bolsonarismo está mutando. A gente precisa sentar e entender as movimentações do Flávio e cortar as asinhas desse discípulo de fascista, dessa desgraça que nós estamos enxergando se armar contra nós, que está performando bem nas pesquisas. Isso precisa ser dito. A gente não pode ter medo de dizer isso. A gente não pode ter medo de contar para as pessoas o que está acontecendo. Nós não podemos ser medrosos. Nós não podemos fugir das coisas que nos acompanham. Porque é disso que se trata, gente. É disso que se trata. Nós estamos vivendo uma nova era de riscos. Nós estamos vivendo um fascismo remodelado. Nós estamos vivendo uma nova caça às bruxas à esquerda. E aí eu repito uma coisa que eu tenho dito nas lives aqui: não caiam na canção de ninar do antipetismo. Antipetismo é anticomunismo. O mundo precisa mais da esquerda do que nunca. Nós precisamos de redistribuição de renda, nós precisamos no Brasil de um governo estável. Nós não podemos passar por mais anos de Bolsonaro. A sociedade brasileira vai sofrer muito nesse processo, se isso voltar a acontecer. Quem se preocupa com o Brasil, quem tem alguma coisa na cabeça, vota Lula esse ano. Quem tem cautela, pode ser crítico ao governo quanto for, mas quem tem cautela e quem tem preocupação com o governo, vota Lula esse ano. Vota Lula. É importante a gente frisar para as pessoas que quem vai acabar com o Pix é o Flávio Bolsonaro. Quem vai causar algazarra ao Brasil vai ser Flávio Bolsonaro. Quem vai submeter o Brasil ao Donald Trump será Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é o mensageiro da destruição, como seriam outros candidatos no lugar dele. E não me venham com papo também de que ele vai desistir. Ele não vai desistir, gente. Quanto mais a gente ficar subestimando o adversário, mais a gente entra na eleição extremamente delicado. Não, o adversário é esse, ele tem essas armas, ele está indo bem nas pesquisas, o que não significa que nós estamos derrotados. O cenário posto é esse. A gente precisa abrir esse 27 de abril de 2026 e falar o que nós vamos fazer nesse cenário. Quais são as ferramentas que eu tenho aqui agora? O governo Lula tem que fazer isso. A candidatura Lula tem que fazer isso. Os nossos candidatos... Haddad já está colocando as armas no cenário. Haddad já está dizendo qual que é o legado dele enquanto político. Quanto tempo mais a gente vai ficar esperando até dizer quem nós somos? José Dirceu está se movimentando, as pré-campanhas estão se movimentando. Não é campanha oficialmente ainda. Mas as pessoas já estão contando nas redes sociais qual é a sua história. Os progressistas precisam contar quem são eles. Aproveitar que Nicolas chama Jair Renan de topeira e ampliar isso. E vamos ver o comentário do Reinaldo Azevedo a respeito de não existir um Flávio fofo. Vamos lá. Minhas caras, meus caros, durou pouco, né? No programa da Coisa, eu tirei uma onda com o Flavinho Bolsonaro, ursinho blau blau, né? Que apareceu no Instagram. A mulher dizendo, ele é o Bolsonaro moderado. E ele então dizendo de si mesmo, eu sou o Bolsonaro que tomou vacina. Como a sugerir que, enfim, se trata de uma espécie assim de evolução da espécie, né? Da espécie Bolsonaro. Evidentemente era falso, né? Como eu deixei claro no programa da Coisa, no programa que eu faço no Metrópole na hora do almoço, escrevi a respeito,
Bom, Flávio, pré-candidato do PL, esteve ontem em Sinop, no Mato Grosso, numa feira do agro, né? E disse que o Supremo Tribunal Federal já está tentando interferir nas eleições. E usou como exemplo o caso de Romeu Zema, que foi alvo de uma notícia-crime de Gilmar Mendes. A razão foi simples. Ele acusou o ministro de ter vendido uma decisão judicial. Ele acusou o ministro de ter cometido um crime. Aliás, o mais grave que um juiz pode cometer, que é receber um benefício em razão de uma decisão, fraudando a essência da justiça. Bom, isso é mentira, isso é uma calúnia. E Gilmar faz o quê? Entrou com uma notícia-crime. Era o óbvio. Mas a própria onda contra o Supremo tomou de tal maneira a imprensa que tem muita gente que não está se dando conta do que está em curso e do que pode vir pela frente. Né? Aí Flávio, que está querendo Zema como seu vice, foi a essa feira do agro e disse o seguinte: não há crime, ofensa, nada disso, apenas embate político. Como assim, embate político? Alguém acusa, um candidato acusa um ministro de vender uma decisão, e isso é embate político? Para mim está muito claro que é uma tentativa de criar este canal, esta prevenção. No caso, o ministro recorreu ao Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news. Né? Esta prevenção especial do Alexandre de Moraes para que, durante a campanha, nossos opositores busquem o atalho direto para a primeira turma do STF, ao invés de acionarem o TSE. Mas o Gilmar não tem que acionar o TSE. Ele não é candidato a nada. E claro, ele estava numa feira do agro e aproveitou para repetir o pai dele, dizendo que não vai demarcar nem 1 centímetro de terra indígena, porque isso teria virado um grande negócio. E aí afirmou: no nosso governo, eles, os indígenas, vão ter autonomia de verdade. Se quiserem plantar na sua terra, vão poder. Se quiserem explorar a sua terra, vão poder. Se quiserem colocar um empreendimento de turismo, vão poder, mas eles já podem. Apenas seguindo determinadas regras. Não é? Já que, afinal de contas, essas terras foram demarcadas pelo Estado. Zema, insistindo na delinquência, esteve em Brasília e disse que ele está sendo perseguido, que o Supremo no passado é uma instituição em que o Brasil se apoiava para resolver crises e que agora o Supremo virou incendiário. Né? E afirmou: nós estamos vendo atentado à democracia, não se pode mais fazer caricatura, ser irônico. Acusar um ministro de cometer crime é uma ironia? Atenção, imprensa, para o que está em curso. É isso aí. Ameaçar um ministro não é ironia. Ameaçar ministro é método. Ameaçar ministro é método. Entenda uma coisa, gente. Eu estava conversando com algumas pessoas no final de semana. Estragou meu sábado, aliás. Eu estava querendo descansar e o bagulho se estendeu. Quando a gente fala que atacar a Suprema Corte é atacar o Brasil, eu não estou dizendo isso porque eu acho o ministro Gilmar Mendes uma pessoa linda e maravilhosa. Eu não falo isso porque o ministro Dias Toffoli é um bonitão que deve ser protegido. Eu não falo isso porque a gente faz um monte de meme com Alexandre de Moraes. Não é isso. Não é isso. A defesa da Suprema Corte é uma Suprema Corte terrível, porque ela não é uma Suprema Corte boa com os povos originários, por exemplo. O Lucão mandou algumas notícias aqui dos povos originários, que a gente vai tentar trazer para vocês, o que é muito importante. Não é um Supremo... É um Supremo longe, distantíssimo de ser bom para o Brasil inteiro.
Mas é o seguinte, se a gente não defender essa Suprema Corte, o que vai vir para a gente é chumbo. O que vai vir para a gente é um Brasil na mais absoluta disfuncionalidade. Nós precisamos, meus caros e minhas caras, os tempos agora são outros. Alguns dizem que esse é o momento das revoluções. Eu acho que o mundo está tão desgraçado, a gente vive tanto o capitalismo tardio, que nós estamos tendo que brigar por algumas das instituições, às vezes mais canalhas, para ter o mínimo do mínimo. A principal obra do Lula em seus anos de vida é fazer o mínimo que todos os presidentes deveriam fazer, que é deixar o seu povo não morrer de fome. Essa é a principal obra do Lula. E a maioria dos presidentes na história do Brasil jogou o povo no mapa do osso como o Bolsonaro. Ser contra a fome, ser a favor das instituições é revolucionário no Brasil. Nós temos, infelizmente, muitos republicanos que são poucos. Eu discordo do professor José, com todo respeito ao Leonel Brizola, que é um grande político, mas o maior político que nós temos no Brasil é o Lula. É o Lula. Leonel Brizola fez uma revolução no Rio de Janeiro. Nós temos outros grandes nomes, e lutou contra a ditadura, nós temos outros grandes nomes da política, mas quem botou a mão na massa, quem foi o presidente no século XXI, foi Luiz Inácio Lula da Silva. O homem que resistiu aos golpes. O homem que fez a sua sucessora e a sua sucessora foi golpeada. Nós estamos enfrentando tempos bicudos, gente, em que a gente não pode ser irresponsável. A gente precisa entender, sim, as limitações do lulismo, e eu saúdo os colegas que são críticos ao governo, mas a gente precisa entender também, o problemão que é uma certa autossabotagem de não entender o papel do Lula nesse cenário internacional, que é não entender o papel do Lula no cenário nacional. Como diz o Fernando Graton, a justiça favorece quem tem dinheiro e está na classe dominante. Então, parar de defender o judiciário quando ele está sendo mais correto é um sinal de que os tempos estão loucos. Sim. Sim. Os tempos estão completamente malucos. Porque a elite decidiu que ou ela quer nomear ela mesma o judiciário, ou ela prefere viver sem o judiciário. Ela prefere viver na margem. Ontem a gente estava com o Mauro Matosinho aqui, que é o piloto que denunciou os laços do Centrão e o PCC. E o Mauro falou, tá preocupante isso. A gente está vendo cada vez mais o entrelaçamento dos agentes políticos com o crime organizado. Nós estamos enfrentando... Como é que vai ter Flávio Bolsonaro moderado se o que está surgindo na direita é uma direita aliada ao crime? Quando um dos conselheiros do Flávio Bolsonaro é o senhor Pablo Marçal, que está com os extremistas. Como é que a gente vai ter uma direita moderada, um bolsonarismo moderado? Isso não existe. Isso não tem como existir. Esqueçam. Não tem espaço. Não há como surgir algo assim. É como acreditar no Papai Noel, no Saci Pererê. É impossível acreditar num Flávio Bolsonaro moderado. É impossível. Quem está acreditando nisso? Isso é um recado para você, eleitor da extrema-direita. Você que está achando que vai votar em alguma coisa diferente, você não vai. Você não vai, é a mesma merda. É o mesmo lixo. Aliás, eu discordo até de alguns colegas. Claro que eu sinto saudades do passado, que a disputa contra a oposição ao Lula era muito mais culta.
Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quem começou essa merda toda foi o José Serra. A direita tá há muito tempo nessa fascistização. José Serra, Aécio Neves, que não aceitou os resultados eleitorais, o Alckmin por um período. Eles têm a fome como método. Eles têm a precarização do mais pobre como método. A visão da direita passou a abraçar o fascismo ou nada. E quem da direita destoa disso está com Lula hoje. Geraldo Alckmin está com Lula hoje. Simone Tebet está com Lula hoje. Simone Tebet ainda é uma ruralista, mas está com Lula hoje. Nós estamos vivendo tempos bicudos, tempos complicados. E temos que ir para essa eleição muito atentos ao que a gente vai fazer. Muito espertos ao que a gente vai fazer. Não podemos votar errado. Não podemos cair num delírio de que não é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa, sim. Não podemos achar diferente para pior e muito perigosíssimo. Esse é o Flávio Bolsonaro. Ai, Pedro, você está atacando uma campanha de terror. Eu tô. Nós perdemos 400 mil pessoas na mão do Jair Bolsonaro na pandemia. Eu acho que passou da época da gente achar que as coisas são relativas. Elas estão absolutas há muito tempo. Isso não descarta de forma nenhuma que eu tenha críticas à pessoa do presidente Lula. É claro que eu tenho críticas à pessoa do presidente Lula. É claro que o Lula merece sim ser criticado. Eu tenho críticas, eu tenho considerações ao seu governo, mas eu defendo também o seu governo. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva é um patrimônio dos progressistas. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva é isso. Foram 400 mil se considerar as medidas que... Ou 400 mil é a projeção das vidas que teriam sido salvas se as pessoas usassem mais a máscara e se vacinassem, tá, Fernando? Ia morrer muita gente na pandemia, mesmo se a gente tivesse o melhor presidente da República em exercício. Ia ter 300 mil mortes, pelo menos. Um país com a dimensão do Brasil é a projeção dos cientistas. O Bolsonaro matou centenas de milhares. E, se considerar o cômputo geral das mortes, a gente pode falar em 1 milhão de mortes. Bolsonaro provocou pilhas de pessoas mortas. Diretamente pela Covid ou por doenças correlatas. Eu estou dando os dados reais aqui, eu não estou nem superdimensionando. Se eu fosse de superdimensionar, eu iria na do Lucas, do Fernando. Eu diria que são 700 mil mortos. Claro. Claro. E é o seguinte, gente. É morte que eu estou falando aqui. Eu não estou falando... a gente não pode entrar mais em um relativismo. Não tem mais relativismo sobre isso, gente. É essa barbárie que nós estamos encarando na urna esse ano. Eu sei que parece complicado quando a gente coloca as coisas nesse termo, porque parece que o radical está sendo a gente, né? Não, nós não estamos sendo radicais, nós só não estamos sendo ingênuos. A gente só não está sendo bobo nessa história. A gente só não está sendo trouxa nessa história. Toda vez que a gente passa a aceitar os ditames deles, de que não, agora eles têm um candidato moderado, a gente está deixando o trator passar por cima da população. E o Lucas fala aqui, né? Fora as pessoas mortas, que já é uma catástrofe, ainda tem a questão dos órfãos e dos animais abandonados. Decisões individuais erradas afetam muita coisa em âmbito coletivo. Sim. Sim. O Bolsonaro é responsável por provavelmente o maior desastre no Brasil nas últimas décadas. Não é pouca coisa combater isso. Relativizar isso, achar que é uma coisa menor, achar que o governo do Lula não tem diferença, é irresponsabilidade. Eu não estou dizendo que o governo Lula é uma beleza em todos os aspectos, eu não estou defendendo aqui um petismo fanático, não é isso. Eu não defendo sequer o petismo, a questão não é essa. A questão é a gente ter a cabeça no lugar e saber a dimensão dos fatos. Os fatos precisam estar claro na cabeça de vocês.
Os editoriais que eu faço aqui é para a gente dialogar, é para a gente entender, é para a gente desenvolver. Desenvolver para além do senso comum. Eu estou dando exemplos práticos para vocês do problema de se normalizar o fascismo. Aquele livro que eu considero péssimo a respeito da Venezuela, mas como as democracias morrem, ele explica muito bem isso. Tem resenha no nosso site, tá? Vou até deixar o link aqui para vocês, que é bem interessante. Mas como as democracias morrem, ele explica direitinho. A gente não pode relativizar democracias. A gente não pode relativizar a forma como os governos se desenvolvem. A gente não pode relativizar a destruição das instituições. Ah, Pedro, porque você tem uma crença cega na democracia? Meu caro, o problema não é exatamente o que eu acredito. É a gente abrir espaço para uma modulação fascista. Vocês entendem o conceito de modulação e de absolutos? O que eles entregam para a gente é primeiro uma versão pocket e fofinha do fascismo. Ah, não, o Flávio é um moderado. Você vota nele e é uma caixinha de surpresas. E aí vem o terror. E aí vem o terror. E nós temos o PT, nós temos o presidente Lula, que é um fenômeno eleitoral, e que botou comida na mesa do pobre. Então, gente, não é a mesma coisa. Não estou dizendo que a gente está vivendo anos dourados. O Brasil ainda tem muitos problemas. O Brasil pode e deve desenvolver novas lideranças. Ninguém está dizendo que Lula é Messias aqui. Isso não existe. Mas a gente precisa entender, segundo os dados, o que realmente o Brasil precisa agora. E segundo os dados, a melhor escolha, Miriam Leitão está dizendo isso, Reinaldo Azevedo está dizendo isso, as pessoas com a cabeça no lugar estão dizendo isso, Flávio é um fascista. Nós não podemos ter medo de dizer Flávio Bolsonaro é um fascista. Flávio Bolsonaro não tem diferença do pai dele. Flávio Bolsonaro é um problema, é um câncer. E nós temos que combater a doença. Nós temos que estar prontos para isso. Não há como relativizar esse tipo de coisa. Não há como tratar essa coisa na normalidade. E para fazer esse combate, a gente precisa do financiamento de vocês. Ontem foi muito bom na live da Folha Democrata. Não chegamos nos 500, mas chegamos quase em 400. Peço para vocês contribuições, superchats, é o que o Lucas está falando. Se a Miriam Leitão está contra o Flávio Bolsonaro, meus amigos, é porque o que vem aí é ditadura. Nós temos que dizer com todas as palavras, Bolsonaro queria uma ditadura militar no Brasil. O 8 de janeiro foi a tentativa disso. E é por isso que a gente não pode entrar na eleição de 26 achando que as coisas estão tranquilas. Elas não estão. Sinto muito dizer isso para vocês. Mas as coisas não estão tranquilas. Elas vão ficar melhores se a gente vencer essas eleições e se Lula fizer um sucessor. E o combate ainda vai ser longo. Haddad explicou numa entrevista para Mônica Bergamo. É um inverno da extrema-direita. E eu venho alertado vocês a respeito disso aqui. Esse é o nosso editorial de hoje, gente. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera.
Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!